Amém. Lucas capítulo 15. Amém. Deixe aberto aí e vamos orar. Vamos pedir a Deus graça sobre nós nessa noite, porque a gente pode estudar a Bíblia de muitas maneiras, né, irmãos? Mas se não houver a iluminação do Espírito Santo, se Ele não nos fizer entender o que está na palavra, o que isso tem a ver conosco e como encaixar isso na nossa vida, é perda de tempo. Então, nessa oração e em cada mensagem pregada, peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. O que eu preciso ouvir? Às vezes, irmãos, a gente se surpreende. Talvez a mensagem inteira não seja diretamente para nós, não tenha muito a ver conosco, mas às vezes, no meio daquela mensagem, tem uma frase, tem um ponto em especial, né? Alguma coisa ali que vai ser falada que vai realmente tocar. Então a gente precisa estar ligado o tempo todo, precisa estar aí sentado, né? Ficar pensando, né? No final do culto, amanhã, né? Quem está do meu lado, quem está atrás, quem está na frente. Não, preciso estar ligado com o Espírito Santo, porque a qualquer momento, ou talvez no momento inteiro, né? Do início ao fim, Ele vai falar comigo. Amém? Vamos pedir ao Senhor isso. Deus e Pai Celestial, chegou a hora, Senhor, de meditarmos na Tua Palavra, darmos prosseguimento a esse estudo que tem nos edificado, nos ensinado, e mesmo sendo apenas algo tão superficial, tão restrito a um ponto, tem, Senhor, nos trazido tanto benefício, nos mostrado como a Tua Palavra é maravilhosa, Senhor. Certamente nós poderemos muitas e muitas outras vezes voltar a estudar os evangelhos, que certamente vamos aprender muito ainda, Senhor. Nunca a Tua Palavra se esgota, e nós Te louvamos por isso. Nessa noite, Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, fala aos nossos corações, edifica-nos na fé, na Tua Palavra, Senhor. Quebra, Senhor, toda barreira, Deus, todo impedimento, tira toda incredulidade do nosso coração, do nosso meio, em nome de Jesus, Senhor. Usa-me também como um vaso em Tuas mãos, ó Deus, para transmitir a Tua Palavra, e sejamos todos nós abençoados em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Bem, capítulo 15 de Lucas. Ele é um capítulo bem pequenininho, né? E uma curiosidade, ele aborda 3 parábolas, 3 historinhas, que curiosamente vão estar falando do mesmo assunto. A gente vai ver isso, que Jesus fez uma progressão em cima da mensagem que ele queria transmitir. E Lucas, como sempre, muito habilmente, né? Deus usou esse homem de uma maneira tremenda, né? Ele soube captar, absorver muita coisa durante a sua caminhada ao lado desses homens de Deus, de Paulo, Pedro e de outros apóstolos. Ele acompanhou muitas dessas coisas e viu muito disso, e ouviu dessas fontes, e pôde aqui construir de uma maneira tão maravilhosa para que a mensagem do Evangelho chegasse aos corações, chegasse a nós. Então vamos ao primeiro trecho, que é a parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha
ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Bem, a primeira coisa aqui que Lucas explicita é que Jesus estava fazendo aqui uma reunião, né, ia comer, né, algum almoço, uma refeição, e ele reúne aqui publicanos e pecadores. Essa palavra pecadores aqui, né, poderia englobar qualquer tipo de pessoa que tivesse uma vida não condizente com a lei. Os publicanos, a gente sabe que eram cobradores de impostos, então eles eram mal vistos, não só pela nação, mas principalmente pelos fariseus e mestres da lei. E os fariseus não aceitavam de jeito nenhum sentar numa mesa e comer com publicanos ou com pessoas de caráter ou de conduta de vida duvidosa. Isso para eles era uma aberração. Eles tinham um grau de religiosidade que eles chegavam a esse ponto de não querer nenhum tipo de contato, nem que fosse para influenciar aquelas pessoas. Certamente a lei mostra que a gente deve fugir daqueles que são maus, daqueles que são pecadores, a gente não deve se associar a essas pessoas. Só que aqui Jesus ele faz o contrário. Ele não está indo aos pecadores para sofrer a influência do pecado. Pelo contrário, esses pecadores vão a Jesus porque eles querem ouvir essa mensagem que está mudando vidas. Então aqui é Jesus quem influencia a vida desses homens através da sua mensagem, da sua pregação. Isso já nos deixa um ensino muito claro que, obviamente, a gente não deve se associar ao pecador, a gente deve ter muito cuidado com pessoas que têm alguma prática que seja contra Deus, mas, por outro lado, a gente não pode virar as costas e aproveitar oportunidades onde a gente possa falar do amor de Deus, dar o nosso testemunho e mostrar a essas pessoas que há uma salvação, uma mudança de vida. Pois era justamente o contrário que os fariseus faziam. Além de não querer se associar para não se contaminar, eles olhavam assim, nem esse aí não vai ouvir nada, nem quero falar nada para ele, deixa ele para o inferno. Então, Jesus já está mostrando aqui algo diferente. Ele ia até essas pessoas para mostrar a elas o evangelho do reino de Deus. E Jesus, como eu falei aqui, Lucas, ele coloca essas 3 parábolas que o Senhor conta. Nós temos aqui a parábola da ovelha perdida, depois vamos ver a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Você pode ver que nas 3 parábolas existe aqui algo em comum, que é o quê? Perdido. A perdida. O perdido. Então Jesus está contando essas 3 historinhas, depois que ele vê essa situação, dessa crítica, dessa falsa religiosidade, ele vai contar 3 historinhas em sequência, combatendo justamente essa religiosidade falsa, combatendo justamente essa hipocrisia, de se achar melhor do que os outros, só porque eu conheço a lei, e isso serve para nós. Só porque eu conheço Jesus, então eu não tenho que chegar nem perto dos mundanos, daqueles que não conhecem a Cristo, tenho que sair de perto. Não, nós temos às vezes que nos aproximar para contaminar essas pessoas. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, né, irmãos? Não é qualquer lugar, não é qualquer situação, não é qualquer pessoa. A gente tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Mas também não podemos nos fechar completamente. Somos nós aqui e o mundo que vai para o inferno. O mundo que se perca. Não, nós fomos chamados como igreja a pregar o Evangelho. Então Jesus vai mostrar essa realidade, mostrando também como Lucas está levando essa narrativa para fora do território judaico, para mostrar que a mensagem de salvação é para todos,
para todo aquele que crê, né? E o curioso é que a gente vai ver aqui nessas 3 historinhas, nessas 3 parábolas, que Deus, ele é colocado sempre no papel, no lugar, na personagem que os fariseus desprezavam. Jesus habilmente conta a história invertendo e botando Deus na situação daquilo que os fariseus desprezavam, para justamente transmitir uma mensagem a eles e falar: olha só, vocês estão agindo incorretamente, não é assim que eu espero, eu vim trazer a salvação, Deus age, o Pai age dessa maneira. Então a gente vai ver aqui, ao passar por essas 3 parábolas, havia um consenso, e mestres judaicos, eles ensinavam que certamente Deus perdoava o arrependido, que havia o perdão de Deus para o arrependido, mas eles não acreditavam que Deus fosse atrás dessas pessoas, que Deus fosse até o pecador para salvá-lo. Então isso é algo que vai contra o que eles creem, o que eles ensinam. Jesus vai mostrar um Deus que, apesar da sua justiça, da sua santidade, da sua grandeza, ele vai ao pecador para resgatá-lo das trevas. Ele vai em busca do perdido, para trazê-lo para o seu reino do amor. Por isso Paulo vai falar que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Ele vai lá e faz isso. Isso mostra também claramente que a salvação não é obra humana, não tem mérito nosso. É algo vindo pela fé, vindo pela mão de Deus, é a obra de Deus, não é um mérito humano. Mas Jesus vai mostrar aqui, indo contrariamente ao que eles acreditavam, né? Se alguém está arrependido, que vá até Deus. Mas Jesus mostra: não, meu filho, é o Pai que vai lá para salvar. Por isso Jesus estava ali. Ele veio do céu em busca do arrependido, para salvar o perdido. Ele vem, ele não espera que alguém vá ao céu, ele veio à terra. Então Jesus já começa a inverter essa crença deles, que não tem base dentro do coração de Deus. Então a primeira parábola que ele conta é da ovelha perdida. É a parábola de um pastor que estava ali com as suas ovelhas e de repente uma se perde. Então ele deixa as outras e vai lá procurar a que estava perdida. E quando ele volta, né, ele se alegra com esse encontro, ele celebra esse encontro com seus amigos. Por que Jesus vai usar primeiramente essa história de um pastor com suas ovelhas? Porque o ofício de pastores, para os fariseus, era considerado como algo imundo. Então olha como Jesus já começa a botar o contrário. Ah, é o imundo? Então vou comparar os pastores com Deus. É o imundo que vai buscar a ovelha perdida. É o desprezado que vai buscar a ovelha perdida. Qual a mensagem que Jesus está transmitindo? É Deus, que vocês desprezam no coração de vocês com essa religiosidade, essa falsidade, essa hipocrisia. É esse Deus que está buscando aqueles que precisam de salvação. E essa mensagem chegaria aos gentios. Lucas vai replicar isso aos gentios, porque embora os gentios fossem desprezados pelos judeus, mas a mensagem é: o evangelho é para todo aquele que crê, independente de nação, raça, não importa, ela é para aquele que crê. E Jesus vai usar aqui, né, mostrando que aquele homem, quando acha a ovelha perdida, ele a pega, ele a carrega.
no seu colo até de volta ao aprisco. Isso vai remeter muito claramente a algo do Antigo Testamento, porque no livro de Salmos e no livro de Isaías diz que Deus pega as suas ovelhas, ou seja, o seu povo, e as carrega no seu colo. Então Jesus está mostrando, está escrito lá, que Deus carrega a sua ovelha. Ele tem o seu povo, ele tem o seu aprisco. E aqui está um pastor que foi lá de encontro, aquela ovelha perdida, e atrás em seus braços. Qual a moral dessa história? Assim como aqueles amigos que ele chega ali para os amigos e vizinhos, diz, alegrem-se comigo no versículo 6, pois encontrei minha ovelha perdida. Ele chega e há uma grande celebração, que bom, você encontrou. Então, a moral da história é assim como os amigos daquele pastor celebraram o fato daquela ovelha ter sido encontrada. Jesus está falando que os céus, os anjos, Deus assentado em seu trono, toda a criação e todos aqueles que são amigos de Deus se alegram e devem se alegrar quando se encontram perdido para ser restaurado pelo poder de Deus. A gente deve se alegrar com o perdido que chega ao Senhor. A gente não deve olhar e falar, mas esse aí, peraí, não importa quem seja, não importa em que estado chegue, importa o seguinte, se o pastor, se Deus foi lá e resgatou essa ovelha, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos glorificar ao nome do Senhor. E Jesus está dando uma outra mensagem a esses fariseus, olha, se aqueles que são amigos de Deus e os céus celebram a alegria no céu por um pecador que se arrepende, aqueles que se ressentem, aqueles que não gostam, não são amigos de Deus. Olha a mensagem que ele está mandando para os fariseus. Vocês estão incomodados porque publicanos e pecadores estão sendo resgatados e transformados? Vocês se ressentem disso, isso incomoda vocês? Então vocês não são amigos de Deus, porque aqueles que são amigos, quando a ovelha perdida é resgatada, eles celebram, eles se alegram com isso. Amém? Primeira mensagem passada. Mas Jesus não para por aí não, ele vai para a segunda parábola, a da moeda perdida. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, né? Aquela pequena lamparina antigamente, né? Uma lamparinazinha, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. Só um detalhezinho aqui, a gente tem que imaginar a casa daquela época, que geralmente era feita de pedras. Então, entre uma pedra e outra, ficava um vão, e às vezes as moedas não eram nem sempre num formato redondinho, então elas podiam cair naquela brecha e ficar ali. Há descobertas arqueológicas de casas daquela época, em que ao mexer, levantar a pedra, estavam ali moedas entre aquelas frechas. Então, essa imagem que Jesus está transmitindo, que eles bem sabiam. Então ela pega, ela varre, procura atentamente, até encontrá-la. E quando a encontra, ela reúne as suas. Não falou isso lá na primeira parábola também? O pastor chegou com a ovelha no colo e ele se encontrou com os seus amigos e vizinhos, e todos celebraram, não foi? Agora a mulher foi lá, perdeu a moeda, ela achou. Ela reúne as amigas e vizinhas e diz o quê? Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda.
Na primeira parábola, Jesus disse que aquele homem declara: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Agora a mulher vai dizer: eu encontrei a minha moeda perdida. Você vê que Jesus está tratando do mesmo assunto nas 3 parábolas. Não mudou o assunto. Eu lhes digo, versículo 10, que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem, o que está mudando da primeira parábola para a segunda? Tem uma mudança. O valor relativo. Primeiro, na primeira parábola, ele encontra uma ovelha, não é? Amém, gente? Uma ovelha entre quantas? Não, 100. Uma de 100. Não é isso? Uma de 100. Agora, o valor relativo vai aumentar. Aquela mulher encontra uma moeda de quantas? 10 moedas. Tá certo? 10 dracmas, 10 moedinhas. Uma de 100 é um valor menor. Você tem 100, perdeu uma. Agora 10, uma de 10, o valor aumentou. Então, relativamente, Jesus aumenta o valor daquilo que foi perdido. Agora, a moeda tem um valor maior do que aquela ovelha. Jesus está fazendo isso propositalmente. Por que Jesus usa uma mulher? Simples. Ele não está falando com os fariseus, não está rebatendo, combatendo os fariseus por essa dureza de coração, porque mulheres, para os fariseus, irmãs, deem graças a Deus que vocês vivem no dia de hoje. Que naquela época, os fariseus desprezavam as mulheres. Não só os fariseus, mas até a sociedade como um todo, né, irmãos? Eram desprezados. Então, mulher, Jesus vai cutucar. Vocês desprezam pastores? Então eu vou usar a cena de um pastor com as suas ovelhas. Vocês desprezam as mulheres? Eu vou usar a cena de uma mulher procurando uma moeda. Olha só. Olha como Jesus vai tocar na ferida dessa religiosidade que não tem base nenhuma na lei. Nenhuma na lei. Então ele vai tocar ali mais ainda. Os fariseus desprezavam os pobres. Um discurso que hoje a gente vê sempre não muda, né, irmãos? O pecado é pecado desde o Jardim do Éden. Hoje em dia a gente vê pessoas que, eu defendo os pobres, nós vamos fazer algo pelos pobres. A gente não vê isso aí por aí fora, né? Os pobres, porque, eu vou fazer pelos pobres. O cara só vive em um hotel de luxo, seu celular é sempre o último lançado, ele só viaja de primeira classe, só vai nos restaurantes mais caros, suas roupas são importadas, mas ele está tão preocupado com os pobres. Os fariseus eram assim. Tem muito fariseu hoje em dia? Se tem, né? Se tem, né? Estou tão preocupado, mas agora dá licença que eu tenho que comer um filé mignon de primeira lá naquela churrascaria, né? E eu vou no meu carro de luxo, né? Mas eu faço tudo pelos pobres. Farisaísmo. Isso tem dentro da igreja e mais ainda lá fora. Então eles desprezavam. E como a gente sabe que essa mulher é uma mulher pobre? Primeiro, ela tinha 10 moedinhas. 10 moedinhas, irmãos. Isso aí não era nada. Então Jesus agora coloca Deus no lugar da mulher que está procurando aquilo que foi perdido.
Você despreza a mulher, você despreza os pobres. Esse sou eu, que estou procurando o perdido. Esse é Deus, que está procurando o perdido. Sim, 10 moedas, que poderia ter sido dote de casamento de uma mulher pobre, eram 10 moedinhas. E ela guardava aquilo ali, porque se algum problema desse no casamento, ela pelo menos tinha alguma coisa para tentar sobreviver. E o que eram 10 moedas? 10 dias de trabalho comum, de um trabalhador braçal. Quase nada. Então está caracterizada aqui uma mulher pobre, e Jesus se coloca nesse lugar, que vai lá, ele varre, ele procura, ele tira os móveis do lugar, ele vai por todos os ambientes da casa, até encontrar aquela moedinha, até encontrar aquela ovelha, mas ele está ali procurando, está mostrando o quê? É assim que Deus faz com o perdido e o pecador. Ele vai de encontro com a sua graça, a sua misericórdia, e fala: eu vou te salvar, eu vou te redimir, vem para cá que eu vou transformar a tua vida. Podem todos estar desprezando, Deus não despreza, Deus ama. E a alegria daquela mulher com os seus amigos, assim como na primeira parábola, mostra que os céus e aqueles que são amigos de Deus, que temem a Deus, eles se regozijam com o perdido que volta para Deus. Mais uma vez Jesus reforça isso, que deve haver alegria em nosso coração, porque os céus celebram um pecador que se arrepende. Os céus celebram aquele que estava desviado e volta para os caminhos do Senhor. E aqueles que são amigos de Deus, da mesma maneira, se alegram com o Senhor, se alegram com aquela mulher, se alegram com aquele pastor, tem que se alegrar. E Jesus está dizendo: vocês, fariseus, eu estou aqui salvando vidas e vocês não se alegram com isso? Vocês não estão percebendo o que o Evangelho faz? E vamos para a terceira parábola, vamos lá. Parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de quê? Porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Terceira parábola. Agora, o valor relativo aumenta. Na primeira parábola, era uma ovelha de 100. Na segunda parábola, era uma moeda de 10. Agora é um irmão de 2. Olha como a escala relativa foi aumentando. Olha como a coisa foi afunilando. Na primeira parábola, Jesus falou de um animal, uma ovelha. Na segunda parábola, Jesus fala de um objeto, uma moeda. Agora, Jesus está indo ao ponto e está falando do quê? De um ser humano, de uma vida, de uma pessoa, do pecador perdido. Jesus agora está se aproximando do ápice do que ele quer transmitir àqueles homens. Ele foi trabalhando essa ideia, as ovelhas, as moedas, mas agora ele chega no momento que ele vai falar de 2 filhos. Um que sai por aí desperdiçando tudo que tem. E na antiguidade, irmãos, seria impensável um filho pedir a sua herança antecipadamente. Então Jesus coloca isso aqui propositalmente. Isso era impensável, porque um filho dizer para o pai: ó, me dá minha herança logo agora, era como se ele estivesse dizendo: estou doido para tu morrer. Não vejo a hora de tu bater as botas, para eu botar a mão nesse dinheiro, então me dá logo. Então isso para a sociedade judaica era algo horrível. Ninguém admitiria uma atitude dessa de um filho. Ele era o mais novo. Então o mais velho, pela lei, receberia porção dobrada. Ou seja, tudo que o pai tinha seria dividido em 3 partes. 2 partes iriam para o mais velho e uma parte, 1/3, para o mais novo. Era algo menor, mais inaceitável que um filho fizesse isso. Mais ainda, a história mostra um pai permissivo. Como é que um pai aceita o pedido do seu filho de ter a sua herança antecipada? Como ele aceita uma coisa dessa? Diz: não, só quando eu morrer que você vai ter o seu dinheiro. Mas ele aceita, tudo bem. Você quer?
toma o que é seu e vá. Ele permite. Ele não é um carrasco, um impositor. Você quer seguir? Siga. Toma o que é seu. Mesmo sabendo que o seu filho é um imoral, é um filho que não tem ainda um bom senso, juízo, responsabilidade, mas ele faz isso. Inaceitável. E esses homens estão ouvindo essa história. Mas Jesus está mostrando para eles o quê? Deus é como esse homem, misericordioso, compassivo, um Deus de amor, um Deus que se você se volta contra Ele, Ele deixa. Se você o abandona, Ele deixa. Ele não te obriga, mas Ele vai de encontro àquele que está perdido. Esse jovem, na história, ele vai se alimentar do mais impuro dos animais. Ele vai trabalhar ali no meio daquele animal que é considerado o mais impuro pelos judeus, que é o porco. Ali que ele vai estar. Ele vai comer a comida que é dada ao animal mais imundo. Que escala degradante da vida desse jovem. Que situação a desse jovem. Ele está entre os porcos, ele não tem mais nada, ele perdeu tudo que o seu pai lhe deu. Pela sua atitude, certamente ele seria excluído de qualquer comunidade judaica, em qualquer lugar. Aonde ele chegasse, em qualquer sinagoga, em qualquer reunião judaica, só em ver a situação desse jovem, o que ele fez, ele seria excluído, fora daqui, repulsivo. Um jovem deplorável. Olha quem Jesus está usando, irmãos. Olha como ele está mostrando a graça e a misericórdia de Deus a esses fariseus. É esse jovem que vocês odiariam, que chegou a comer comida de porcos. É esse que quando volta arrependido, o pai não espera que ele chegue até ele. O pai corre ao seu encontro de braços abertos e diga: que bom, meu filho, que você voltou. Jesus está mostrando, isso é salvação. Lucas está mostrando aos gentios, isso é salvação. Não importa se vocês se dobraram a outros deuses, se vocês cultuaram todas as divindades gregas, se vocês praticarem imoralidades cultuais, não importa o tipo de vida totalmente contrária a Deus que vocês estavam vivendo, se você se arrepender, assim como esse pai, assim como aquele pastor, assim como aquela mulher, Deus vai resgatar a tua vida e vai trazer você com alegria para o reino dos céus. Que mensagem maravilhosa! Não é a religiosidade de vocês, seus fariseus, mas é o arrependimento do coração. É o prazer que Deus tem de resgatar. E aí não para. Diferente das duas primeiras parábolas, Jesus agora dá um up, dá uma extensão, né? Porque a história podia terminar aqui no versículo 24, olha só. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Ponto final. Não foi assim que as outras duas terminaram? Eu achei a ovelha e tal, e houve festa no céu e celebramos. Eu achei a moeda e nós celebramos com os amigos e houve festa no céu. Eu encontrei o meu filho perdido e nós celebramos e houve festa. Ponto. Mas Jesus não para aí. Ele agora fala, vou dar o desfecho final. Ele começa a falar do irmão mais velho.
Ele agora vai lá no irmão mais velho. Na primeira parábola, ele falou das 99 ovelhas. Na segunda parábola, ele se preocupou em falar alguma coisa sobre as 9 moedinhas, as 9 dracmas. Não. Agora ele para tudo e diz: opa, agora eu vou falar do irmão mais velho. Ele começa a dizer da reação daquele filho mais velho. O que Jesus está dizendo? Fariseus, vocês são esse filho mais velho. Amados, Deus nos livre dele nos chamar desse filho mais velho. Esse filho mais velho são vocês, fariseus, que se acham os melhores. Eu nunca te abandonei, sempre trabalhei para ti, sempre estive ao teu lado, buscando a sua autojustiça, autojustificação. O que aquele filho mais velho queria mostrar ao pai é: eu não preciso de nada não, eu sou o melhor. E esse teu outro filho aí, vocês viram como ele despreza o irmão mais novo? Ele começa a mostrar, ele desperdiçou tudo, é isso que ele merece, recebê-lo de volta, dar festa para ele. Seu coração não se alegra. A pergunta é: a herança do filho mais velho estava garantida? Sim ou não? Sim. O outro desperdiçou a parte dele, problema dele, mas a do mais velho estava garantida. Ele tinha algo a perder? Não. Mas como ele trata o pai? O filho mais novo vem, se ajoelha, chora e diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Agora aquele filho mais velho, versículo 29, ele responde ao seu pai: olha, está vendo, irmãos, como é que ele responde? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu, nem Senhor ele chama o pai, nem de Senhor, algo que na época seria exigível. Ele chama o pai de tu. Tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O que Jesus mostra aqui? O desrespeito desse filho mais velho com o pai. O que Jesus está mostrando, falando muito claramente para esses fariseus: vocês têm um coração tão pecador quanto do filho mais novo. A única mudança é que vocês se revestem de uma capa de religiosidade, de santidade. Mas aqui, vocês são tão quanto ou mais apodrecidos pelo pecado do que o seu irmão mais novo. Vocês estão julgando esses publicanos e pecadores. Vocês não querem que eles se cheguem a mim para ouvir a mensagem de salvação, mas o coração de vocês é cheio de pecado, é cheio de engano. Vocês são desrespeitosos com o Pai, com Deus. O filho mais novo é justamente aqueles pecadores à mesa. São aqueles que se achegam ali arrependidos, respeitosos, alegres porque um mestre os recebeu
e lhes deu o privilégio de pregar as boas novas aos seus corações. Eles estão ali submissos, sem interesses. Aqueles homens sentados à mesa com Jesus não têm interesse nenhum, eles não querem saber de fazer alguma jogada política, religiosa, não querem ganhar nada, eles querem a salvação das suas almas. E o que aqueles fariseus fazem? Criticam, põem para fora. Que coisa dura, irmãos. Primeiro, uma mensagem tão bela de que o evangelho está aberto a todo aquele que crê e Deus salva quem Ele quer. Ainda que a gente não queira, se Deus falar, eu vou salvar esse aí, Deus vai salvar. Porque só Ele pode salvar o perdido e pecador. E uma mensagem de alerta, para que a gente não julgue quem merece ou não merece salvação. Se o irmão que está dentro da igreja, aquele ali é crente, aquele ali não é crente não, esse aqui vai para o céu, aquele ali não vai não. A gente não deve julgar, irmãos, porque todos nós somos tão pecadores quanto os demais. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Somos pecadores. Mas uma coisa intriga. A história termina com o pai dando uma resposta ao seu filho mais velho, mas não tem uma resposta de volta desse filho mais velho. A gente vê terminando, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí, o que o mais velho falou? O que o mais velho fez? Alguém sabe? Está escrito? Não. Curioso, né? Eu nunca tinha me atentado para isso, irmãos. Falei, é verdade. O negócio termina ali, abruptamente. Qual foi a reação do mais velho depois da palavra do seu pai? O que ele falou? O que ele fez? Jesus não entra nesse detalhe. Jesus termina a história justamente ali, sem a resposta do mais velho. Sabe por quê? Ele estava dando uma mensagem clara aos fariseus, dizendo, olha, não importa qual foi a resposta ou a atitude do mais velho depois disso. Importa uma coisa, o arrependimento dos pecados ainda está disponível, inclusive para vocês, fariseus. Porque agora a atitude que importa não é a do filho mais velho, é a de vocês, é a minha, é a sua. Não importa se o filho mais velho se render, eu falar, tá bom, pai, desculpa aí. Então tá, me perdoa, eu exagerei. Ou se aquele filho ficou, não aceito isso não, pai, não tem conversa não, pai. Não importa, porque agora importa como você vai se posicionar diante dessas 3 historinhas e diante do fato de que somos perdidos e precisamos de salvação, e de que há outras pessoas perdidas que precisam de salvação também. Amém? E aqui terminamos o capítulo 15, em que Lucas nos apresenta que a salvação é para todo aquele que crê, todo aquele que buscar ao Senhor, que vier com o coração arrependido. Para esses, o pastor vai encontrar perdido no campo. A mulher vai encontrar lá em algum canto da casa. Aquele filho vai voltar. Para aqueles que buscam ao Senhor com o coração arrependido, não importa o seu passado, não importa por onde a ovelha andou. Jesus falou por onde aquela ovelha andou?
Não. Jesus falou onde a moeda foi achada. Se foi dentro de um ralo, dentro, né? Estou exagerando que não tinha essas coisas na época, né? Dentro do vaso sanitário, dentro da lata do lixo, se era embaixo do móvel. Jesus não fala onde ela foi encontrada. Mas daquele jovem, Jesus fala por onde ele andou, mostrando, não importa. Pode ter sido a coisa pior, mais terrível. Jesus sempre estará de braços abertos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Semana que vem continuamos. Capítulo 16. Estaremos dando prosseguimento ao estudo da palavra. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por aprendermos que precisamos vigiar o nosso coração para não julgar o pecador, o perdido. Não olhar para uma pessoa e achar ou dizer que ela não merece. Essa escolha é tua, Senhor. Cabe-nos pregar a palavra, o Evangelho. Quem vai salvar é o Espírito Santo de Deus. E não há vida, não há situação que não possa ser transformada pelo Senhor. Louvado e adorado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque tu és esse pastor que sempre está em busca da ovelha perdida. Tu és essa mulher pobre que está sempre em busca daquela moedinha perdida. Tu és o Pai que sempre recebe o filho pródigo em teus braços. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos em o nome de Cristo Jesus. E que toda a igreja diga amém. Vem aqui, Silvio. Vamos orar por você, né? Fazendo aniversário hoje. Essa semana está repleta, né? Segunda-feira foi Alain, né? Ontem Samuel, né? Mas não vai receber oração não, só quando for quarta-feira. Nilce também, né? Nilce fez ontem também, né? Esse mês aí tem bastante gente, né? Vem Helena aí, Gutenberg, deixa eu ver se eu lembro mais alguém. Aldecira, né? Vem mais gente esse mês aí. Vamos estender as mãos para o Silvio e agradecer a Deus pela vida dele. Senhor, obrigado pelo teu servo que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida desse homem que o Senhor tem moldado, tem transformado a cada dia, Senhor, fazendo dele um homem de Deus, um homem com o coração sempre aberto para o teu reino, para a tua obra. Guarda o coração dele, guarda a vida dele, Senhor, livra-o de todo mal, dá saúde a ele, Senhor, não só física, mas emocional, espiritual, ó Deus. Que a cada dia o Senhor vá trabalhando em sua alma, seu coração, sua mente, ó Deus, para que em nome de Jesus, ó Deus, Ele te sirva com todo o coração e a cada dia busque te agradar, Senhor. Nós, ó Deus, te agradecemos pela vida dele, ó Deus, por fazer parte da nossa família de fé, Senhor, por ser parte integrante do corpo de Cristo nesse lugar. Nós te louvamos e como tua igreja, Senhor, e eu como sacerdote nesse lugar, nós o abençoamos em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que toda a igreja diga uma salva de palmas ao nosso irmão, amém? Amém. Bem, acabamos de fazer a oração final, mas vai ter um bolinho surpresa, né, lá atrás para o Silvio, né? Surpresa é demais, né? Surpresa que já tá aí, já tá falando, né? Surpresa, né? Tem lá um bolinho que
Dayana fez, está oferecendo aí para todos, tá bom? Então, antes de ir embora, dá um pulinho lá atrás, né? Come lá um quitute, come um pedacinho de bolo, você dá um abraço no Silvio antes de você ir embora, tá bom? É aberto a todos. Obrigado, Senhor, por essa noite. A Ti seja a glória, a honra e o louvor, ó Deus, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Leva-nos em paz, guarda o nosso caminho de volta à nossa casa, nos dá uma noite tranquila, abençoa o restante dessa semana, Senhor, continua operando em nossas vidas, em nossos corações, salva a nossa nação, Senhor. Temos passado dias difíceis, Senhor, salva o nosso país, Senhor. São muitas forças, ó Deus, malignas lutando, ó Deus, para destruir essa nação e para destruir a igreja, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva a Tua igreja, salva a igreja no Brasil, Senhor. Leva a Tua igreja a um verdadeiro arrependimento, Senhor, a um verdadeiro avivamento do Teu Espírito, Senhor. Venha operar em nossos corações, Senhor. Nós, ó Deus, entregamos nossas vidas a Ti, nosso futuro em Tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu eterno cuidado, pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos nós e que todos possamos dizer amém. Deus te abençoe, cumprimente seus irmãos antes de sair. Até domingo pela manhã.